Quem não pode tomar a espironolactona? Bom dia, alô a todos do canal A UPA Enfermagem. Paciente com hipercalemia pode tomar a espironolactona? Paciente que apresenta insuficiência hepática pode tomar a espironolactona? Paciente que apresenta insuficiência renal pode tomar a espironolactona? Isso mesmo, hoje nós vamos falar aqui para vocês quem não pode tomar a espironolactona. E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Antes de a gente começar a falar para vocês quem não pode tomar a espironolactona, ou seja, o paciente que não pode tomar a espironolactona, vamos abordar inicialmente sobre o mecanismo de ação e o efeito terapêutico da espironolactona. Assim vai ajudar você a compreender melhor o conteúdo que estamos abordando hoje, sendo que o mecanismo de ação da espironolactona promove a perda de bicarbonato de sódio e cálcio. Ao mesmo tempo, esse medicamento, que é a espironolactona, preserva os íons de potássio e hidrogênio. No caso da espironolactona, vai promover a perda de bicarbonato de sódio e cálcio através do rins, através da urina, sendo que ao mesmo tempo vai preservar, vai reter os íons de potássio e hidrogênio através do rins, sendo que o efeito terapêutico desse medicamento, quando nós falamos em efeito terapêutico, estamos falando do efeito terapêutico da espironolactona. Esse medicamento vai causar, assim, o enfraquecimento da resposta diurética e também antihipertensiva, quando comparado a outros diuréticos, como no caso hidroclorotiazida, furosemida, que estamos falando nesse caso com relação à conservação de potássio. Como o próprio título do vídeo vem dizendo, quem não pode tomar espironolactona? Isso mesmo, agora eu vou começar a responder para vocês que não pode tomar a espironolactona. O paciente que apresenta hipersensibilidade está contraindicado usar a espironolactona. No caso, você pode perguntar, por que, enfermeiro, o paciente que apresenta hipersensibilidade não pode tomar a espironolactona? Porque ao tomar a espironolactona, esse paciente pode vir a apresentar reações excessivas, indesejáveis, que pode ser danosa, desconfortável e às vezes até mesmo fatal, produzida pelo sistema imunológico normal do nosso organismo. Além disso, outra característica de paciente que não pode tomar também a espironolactona é o paciente que apresenta hipercalemia. No caso da hipercalemia, são níveis de potássio no sangue que estão excessivamente altos. Ou seja, no caso da espironolactona, que retém o potássio no organismo, e o paciente que tem hipercalemia não pode tomar a espironolactona, porque senão vai aumentar mais ainda o nível de potássio no organismo. A presença de níveis elevados de potássio tem muitas causas no organismo, inclusive assim distúrbios renais, medicamentos também que afetam a função renal também, e o consumo excessivo de potássio suplementar pode aumentar ainda mais o potássio no organismo. Então, no caso da espironolactona, o paciente não pode tomar, porque a espironolactona retém potássio no organismo, promove assim a retenção de potássio no organismo e assim vai causar o aumento maior de potássio no organismo. Então, no caso da espironolactona, está contraindicado o paciente tomar se ele apresenta hipercalemia. Eu acho particularmente de grande valia, de grande importância estar abordando aqui esse título, quem não pode tomar a espironolactona. Como no caso, esse título bem diz, quem não pode tomar a espironolactona, use cuidadosamente esse medicamento no caso quando o paciente apresenta disfunção hepática. O nome pode vir também escrito insuficiência hepática, que dá tudo no mesmo. Disfunção hepática e insuficiência hepática. No caso da disfunção hepática, ocorre de maneira súbita, que é aguda, ou de maneira gradual, que nós chamamos de crônicas. As causas dessa disfunção hepática são o seguinte: é quando o paciente tem alguma reação a algum medicamento, como no caso também altas doses de paracetamol, hepatite, abuso de álcool e também esteatose hepática avançada vai causar também a disfunção hepática, sendo que uma das manifestações gerais do paciente que apresenta disfunção hepática são pele e olhos amarelados, que nós chamamos de icterícia, juntamente com dor na barriga e também inchaço. São os sintomas de insuficiência hepática. Então, o paciente que apresenta disfunção hepática ou insuficiência hepática não pode tomar a espironolactona, ou seja, está contraindicado tomar a espironolactona. Se for tomar a espironolactona, tem que ser prescrito pelo médico e também acompanhado por uma equipe de saúde. Outra condição em que o paciente não pode tomar a espironolactona, ou seja,
está contraindicado para o paciente tomar a espironolactona é quando o paciente apresenta insuficiência renal. É uma condição a qual os rins perdem a capacidade de efetuar sua função básica. Qual é a função básica do rins? É filtrar o sangue através dos glomérulos renais. Então, uma vez que perde essa capacidade básica, que é uma função básica de filtrar o sangue, ele está apresentando, nesse caso, uma insuficiência renal, esse paciente. No caso da insuficiência renal, pode ser aguda, que é chamado de IRA, que é chamado de IRA também, e também quando ocorre súbita ou rápida perda da função renal, que nós chamamos de insuficiência renal aguda. A insuficiência renal ela pode também ser crônica, chamada de IRC, quando esta perda é lenta, progressiva e também irreversível. Só reforçando mais ainda o que eu falei anteriormente, se o paciente apresenta insuficiência renal, então evite de administrar ou não administre espironolactona para esse paciente, porque as funções renais estão comprometidas nesse caso. Então, o paciente que apresenta uma falência, bem dizer, dos rins, não está funcionando de uma maneira correta, adequada, de acordo com como a natureza fez ele, então não administre espironolactona, porque assim você está prejudicando o paciente, você não vai estar ajudando. Então, muita atenção quanto ao título desse vídeo, que diz bem assim: quem não pode tomar espironolactona? Então, quem não pode tomar espironolactona é o paciente que apresenta também insuficiência renal. Outros grupos ou características de pacientes que não podem tomar a espironolactona são pacientes geriátricos, porque são mais sensíveis à dose usuária e também têm maior risco de apresentar a hipercalemia. Pacientes debilitados, aqueles com diabetes mellitus também não podem tomar a espironolactona. São sensíveis também a doses usuárias, ou seja, aquelas doses diárias que são dadas, administradas para o paciente, e também tem maior risco de hipercalemia. Muita atenção quanto aos grupos que eu vou citar agora de pacientes. No caso de gestantes e também mulheres que estão amamentando e também crianças, nesse caso aí não podemos administrar a espironolactona. Por que não podemos administrar? Porque não existe pesquisa suficiente que dá uma margem de segurança para administrar medicamento nesse tipo de paciente. Então, a segurança ainda não está bem estabelecida quanto a gestante, lactação e também em criança. Então, não administrar também espironolactona durante a gestação, a amamentação e também em criança. Então, pessoal, muita atenção quanto ao título desse vídeo, que fala assim: quem não pode tomar a espironolactona, ou seja, eu estou falando sobre as contraindicações da espironolactona. Observe muito bem que no início desse vídeo eu coloquei um título: quem não pode tomar espironolactona? Mas antes de responder essa pergunta, quem não pode tomar espironolactona, eu falei sobre o mecanismo de ação e o efeito terapêutico da espironolactona para melhorar o seu entendimento sobre esse tipo de conteúdo. E ao mesmo tempo, posteriormente, eu comecei a responder quem não pode tomar a espironolactona. E se você está chegando agora nesse vídeo e você ainda não é inscrito nesse canal, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E não se esqueça, pessoal, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link da nossa loja virtual. Vai lá, dê um clique e escolha o melhor produto para você. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.